Você já sabe analisar o risco da sua futura contratação? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou te ensinar o que é risco e como você deve fazer essa análise ao longo do seu processo de contratação pública. Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre risco nas contratações públicas. E um ponto que eu quero iniciar trazendo para você é que existe a norma NBR ISO 31000 de 2018, que trata da gestão de riscos. E por essa norma, eu tenho a definição de risco. O que é um risco? Risco é o efeito da incerteza nos seus objetivos. Mas vamos pensar agora numa contratação pública. Dentro da fase preparatória, nós temos que fazer análise de riscos no processo de contratação. Onde é que isso está previsto? No artigo 18, inciso 10º da Lei 14.133. Uma pergunta que é muito feita é: essa análise de riscos deve ser elaborada em que momento da fase preparatória? E eu indico como boa prática que você faça essa análise de riscos logo após a elaboração do estudo técnico preliminar e antes de fazer o termo de referência. E por que eu indico isso? Porque nós já sabemos que no ETP nós vamos estudar a necessidade e encontrar no mercado a melhor solução para suprir essa necessidade. E depois eu vou ter que levar essa solução para o termo de referência. Mas, antes de ir para o termo de referência, é muito importante nós identificarmos os riscos que podem comprometer a contratação dessa solução, no sentido de colocar medidas mitigadoras, medidas de contingência, e eu devo fazer isso antes do termo de referência, porque é muito usual que essas medidas mitigadoras sejam descritas depois no meu termo de referência. Então fica aqui uma dica muito importante para você. Após a elaboração do estudo técnico preliminar, faça a sua análise de riscos para levar as medidas mitigadoras e de contingência para o texto do seu termo de referência. Então, como é que nós vamos fazer essa análise de riscos? A análise de riscos, ela pode ser feita por inúmeras ferramentas. Eu posso utilizar uma matriz SWOT, eu posso utilizar um mapa de riscos. Tem inúmeras ferramentas da administração prontas, testadas, que te possibilitam fazer uma boa análise de riscos. Mas, se a gente for para a prática da administração pública, a maioria dos órgãos públicos está utilizando o mapa de riscos. Por que isso está acontecendo? Simplesmente porque nós já temos um modelo de mapa de riscos desde 2017, na Instrução Normativa do Governo Federal, a IN 05 de 2017. Ela traz no seu anexo 4 um modelo pronto. E esse modelo já vem sendo utilizado pelo Governo Federal desde 2017 nas suas contratações de prestação de serviços. Então, para que você vai inventar a roda? Utiliza o que já está sendo utilizado na prática. Vários modelos já amplamente testados aí. Mas como é que eu vou fazer essa análise de riscos por meio do mapa de riscos? Esse modelo de mapa de riscos, ele nos permite encontrar e identificar riscos em qualquer uma das 3 fases do processo de contratação. Ou seja, eu posso identificar riscos na fase preparatória, eu posso identificar riscos na fase de seleção de fornecedores ou até mesmo riscos na fase de gestão contratual. Identificado o risco, e que fique claro que eu posso ter vários riscos em um único processo, uma vez que eu identifico esse risco, o que eu vou colocar ali? Eu vou medir a probabilidade de esse risco acontecer, eu vou medir também o impacto desse risco na minha contratação pública, eu vou colocar no mapa de riscos qual é o dano que esse risco pode causar ao meu órgão público, e o principal, eu vou colocar dentro do mapa de riscos as medidas mitigadoras com o respectivo responsável e as medidas de contingência. Medidas mitigadoras são ações preventivas que eu vou colocar justamente para que sejam feitas para evitar a ocorrência do risco. Por outro lado, eu reconheço no mapa de riscos que o risco pode acontecer mesmo assim. E aí eu tenho as ações de contingência, ações previstas para eu saber tratar o risco. Então, é muito importante e é convergente com o artigo 18, inciso 10º da Lei 14.133, que você faça nos seus processos de contratação
essa análise de riscos. Então vamos para a prática? Vamos pensar num processo no qual eu estou contratando um serviço terceirizado com dedicação exclusiva de mão de obra, o conhecido serviço demo. Nós sabemos que a administração pública vai contratar uma empresa e essa empresa vai colocar os profissionais dela dentro das dependências do órgão público para executarem determinadas tarefas. Nós sabemos também que essa empresa pode, infelizmente, deixar de pagar encargos previdenciários, encargos trabalhistas desses profissionais. E se isso acontecer, com base no artigo 121 da 14133, pode a administração ser responsabilizada e ter que, no futuro, pagar esse inadimplemento da empresa. Então, isso é um risco que pode prejudicar o nosso processo de contratação. Risco número 1. Risco da fase de gestão de contratos. Qual é o risco? Inadimplência dos encargos previdenciários e trabalhistas pela empresa. Eu vou medir a probabilidade de acordo com o histórico de ocorrências nos meus contratos anteriores. Eu vou medir o impacto que isso pode gerar dentro da estrutura do meu órgão público. E eu vou colocar qual seria a medida preventiva, mitigadora desse risco. Exigir que todo mês, juntamente com a apresentação da nota fiscal, a empresa apresente toda a documentação comprobatória dos pagamentos, tanto dos encargos previdenciários quanto dos encargos trabalhistas daqueles profissionais que foram colocados para trabalhar nas dependências da administração pública. Isso é uma medida preventiva. E o que seria, então, uma medida de contingência? Caso eu identifique que em algum momento a empresa não realizou os devidos pagamentos, eu posso colocar lá a possibilidade de fazer o pagamento direto ao profissional, descontando da fatura da empresa. Isso seria uma medida de contingência. Então, para exemplificar, eu trouxe esse caso de serviço demo, mas é muito importante que você saiba, os riscos são singulares a cada processo de contratação. Então, você, no seu planejamento dentro da fase preparatória, entre o ETP e o TR, você deve se esforçar para tentar visualizar quais são esses riscos que podem comprometer o sucesso da sua contratação e preencher esse mapa de riscos de forma que você possa acompanhar isso. Porque outra coisa muito importante para nós finalizarmos aqui o nosso vídeo, hoje em dia, muitos órgãos estão fazendo o mapa de riscos, colocam esse mapa de riscos dentro do processo e ele vira uma mera peça fictícia. Ninguém faz mais nada, ninguém acompanha nada. Não serve esse mapa de riscos se ele não é acompanhado, se as medidas preventivas, se as medidas de contingência não são adotadas. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilhe com seus amigos, mas deixe aqui seus comentários também, eu vou querer saber como é que está no seu órgão público. Você realmente está fazendo mapa de riscos e está acompanhando esses riscos? Você está atuando com as medidas preventivas e de contingência? Escreva aqui e deixe aqui sua pergunta também. Eu vou ter o maior prazer de respondê-las. Um abraço.